Você já parou para pensar que todo o empresário deveria ter uma holding? Especialmente porque a atividade empresarial é uma atividade que expõe o empresário, o patrimônio do empresário ao risco. Toda empresa tem um determinado risco, tem algumas atividades que têm mais risco, outras menos risco. Mas, de um modo geral, empreender hoje é arriscado. E, nesse contexto, muitos empresários se lançam no mercado, investem dinheiro num projeto e efetivamente esse projeto, por algum motivo, pode não dar certo e a empresa pode vir a falir. E esta questão da falência, em algum momento, pode comprometer o patrimônio do empresário, da família toda e levar embora, às vezes, o que o empresário construiu a partir de muitos anos de trabalho. Existem basicamente três tipos de riscos principais dentro das organizações. Né? O primeiro risco são os riscos civis, processos civis. Né? Então, aqui a gente pode incluir processos de acidentes, acidentes com morte, acidentes de indenização, acidentes de trabalho. Dentro desse aspecto da área civil, né, do direito civil, existe a possibilidade imensa, por exemplo, de o empresário estar exposto a algum determinado risco, inclusive processos ambientais, processos criminais, processos de tudo que natureza. Por exemplo, hoje uma atividade de transporte tem um risco enorme, o risco de estar nas estradas, o risco de um acidente rodoviário, onde que em alguns momentos nós todos já tivemos a oportunidade de, infelizmente, ter a informação que uma determinada carreta bateu num ônibus e porventura houve diversas mortes e aí a empresa que responde com as indenizações das famílias que perderam os seus entes queridos. E os acidentes, esses infortúnios fazem parte da nossa vida. Não deveriam fazer, mas esta é a realidade. E ali, neste momento, o empresário que não tem culpa efetivamente do ocorrido, porque os acidentes ocorrem por diversos motivos, e nesse sentido, o patrimônio da empresa fica exposto, o patrimônio do empresário fica exposto, e esses processos todos, nesta área civil, ambiental ou criminal, ou processos de indenização de acidente de trabalho, por exemplo, podem levar uma parcela significativa do patrimônio das famílias. É logicamente que o empresário não colocou a empresa com esta finalidade de acontecer algum acidente. A empresa ela está no mercado para gerar emprego, gerar renda, fazer a economia funcionar. No entanto, os riscos fazem parte da atividade e, eventualmente, se imagina que não há exposição e nós acompanhamos quantas coisas acontecem na empresa que resultam em processos indenizatórios e que acabam em algum momento comprometendo o patrimônio do empresário. Existem também os riscos trabalhistas. Né? Então, a legislação brasileira na área trabalhista é enorme e para conseguir cumprir com todas as exigências legais na área trabalhista, eventualmente o empresário às vezes não consegue atender na sua integridade. Né? E ocorre que em algum momento um colaborador possa buscar alguns direitos que se tem na Justiça do Trabalho, e esse processo pode se transformar num volume tão grande financeiramente falando, que pode comprometer o patrimônio também do empresário. Assim como os processos na área fiscal, na área tributária. Então a gente começa a observar que o ambiente empresarial ele é rodeado de riscos, é um ambiente perigoso no sentido assim de exposição do patrimônio, exposição dos bens do empresário, e o risco fiscal, justamente por esta questão
de um volume enorme de regras, de normas, normas da prefeitura, normas do Estado, da União. Então, são tantas leis que cada um dos entes da União, do Estado e dos municípios querem pegar uma parte em impostos, né? E essa parte, às vezes, as empresas não conseguem cumprir na integridade, tendo em vista o conjunto de obrigações que se tem. E aí pode estar entrando num processo de informalidade, pode estar entrando num processo de risco tributário e fiscal, e isso pode resultar em execuções futuras, e execuções do patrimônio, execução de bloqueios de contas, e o dinheiro da empresa acaba indo para atender, de certa forma, o fisco. E a holding patrimonial, a holding empresarial, ela tem como objetivo proteger o patrimônio de todos esses riscos. Esses riscos estão inerentes à atividade. E quando o empresário pega os bens da família, cria um outro CNPJ e integraliza esses bens nesse outro CNPJ, ele acaba segregando o risco. Ele separa os bens do risco empresarial. E nesse sentido, em 2019, o governo federal editou uma lei, a Lei 13.874 de 2019, lá no artigo 49A, ele determina que as pessoas jurídicas, elas não se confundem uma com a outra, muito menos com o sócio ou com o empresário, e que há a possibilidade de você separar os bens do risco. Então, tem um amparo legal nesse sentido, que o empresário deve buscar se informar para poder realmente proteger o seu patrimônio e perpetuar, digamos assim, a sua empresa, não expondo os seus bens ao risco empresarial. No entanto, a holding, ela não resolve só essa questão de risco do patrimônio com relação a esses processos todos e execuções, mas também a holding, ela resolve outras coisas, resolve o inventário, resolve a sucessão, faz com que o empresário, junto com a sua família, possa ter uma gestão do patrimônio mais eficiente, possa economizar em impostos de forma legal e ainda, em primeiro lugar, dentro de um contexto empresarial, proteger aquilo que ele levou anos, às vezes, para construir, a partir da segregação, risco de um lado e patrimônio de outro. E aqui não há comunicação. E dessa forma, então, todo empresário no futuro vai pensar em fazer um arranjo jurídico no sentido de constituir uma holding para proteger o seu patrimônio.